Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Jordi Guerreiro, que comandou o Flamengo nos 2 últimos compromissos na temporada, testa positivo para a Covid-19 e é afastado. Domenech Torrent, embora já tenha cumprido o período de afastamento, apresenta sequelas da doença e não será liberado pelo departamento médico. Com isso, segundo auxiliar Jordi Gris, comanda o clube contra o Atlético Paranaense neste domingo pela 13ª rodada do Brasileirão. Elenco ganha o reforço de 10 jogadores que já cumpriram o período de quarentena. Oficial, o Flamengo comunica ao Grupo City que não pretende abrir mão do atacante Lincoln e negociação para a permanência do goleiro Diego Alves emperra. Eu vou contar para você quais são os problemas e qual a possibilidade dele permanecer ou ir embora. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, no seu smartphone. Então esse é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Agora também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vai lá, procure o nosso canal e se inscreva para receber o link dos nossos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe esse vídeo até o final. E no final da manhã de hoje, a minha colega Raíssa Simplício trouxe a informação de que Jordi Guerreiro testou positivo para a Covid-19. Ele que comandou o Flamengo no empate em 1-1 com o Palmeiras em São Paulo e na grande vitória por goleada por 4-0 diante do Independiente del Valle no Maracanã pela Copa Libertadores da América, partida que selou a classificação rubro-negra para a fase oitavas de final. Com o resultado, ele agora aguarda a contraprova, mas já foi preventivamente colocado em isolamento, já está liberado de suas atividades e, portanto, não poderá seguir a sequência à beira do gramado e não irá comandar o Flamengo diante do Atlético Paranaense pela 13ª rodada do Brasileirão no Maracanã neste domingo. E como existe a situação do Domenech Torrent, o treinador de 58 anos, embora já tenha cumprido o período de quarentena, ainda apresenta sequelas da doença, cansaço, mal-estar e tontura. Com isso, dificilmente, eu diria quase impossível, que ele seja liberado pelo departamento médico para que possa ficar à beira do gramado comandando a equipe. O mais provável é que ele permaneça, ele não está alijado de suas atividades, tem trabalhado, contribuído para a comissão técnica que chefia, no entanto, em regime de home office, conversando através dos aplicativos de mídia social com os seus comandados, e o único que sobrou foi o segundo auxiliar, Jordi Gris, também catalão, ele que deve ter a incumbência, portanto, de estar à beira do gramado orientando a equipe para esta partida. Já se esperava, inclusive, que Jordi Guerreiro testasse positivo para o novo coronavírus, já que ele teve contato direto com o Domi durante o período em que o Flamengo ficou no Equador, na derrota para o Independiente del Valle, na altitude de Quito, e na vitória sobre o Barcelona em Guayaquil. Então, por isso, era praticamente impossível que ele, em algum momento, não manifestasse a doença. O mesmo também se espera do Jordi Gris nos próximos dias. Tomara que, pelo menos até lá, o Domenech Torrent já esteja plenamente recuperado e não apresente mais nenhuma sequela da doença, lembrando que o treinador faz parte da chamada categoria de risco por conta de comorbidades e justamente por isso ele inspira enormes cuidados por parte da comissão médica e vem sendo avaliado e monitorado constantemente, mas o seu quadro, embora não seja o melhor possível, pelo menos está controlado. Não há nenhum sinal de piora por parte do treinador. E a boa notícia para o Jordi Gris, em sendo confirmado como técnico interino do Flamengo diante do Furacão, é que ele poderá contar com o reforço de 10 jogadores que estavam cumprindo isolamento porque
testaram na semana passada positivo para o novo coronavírus e que já estão liberados. Cumpriram um período de 10 dias dentro do protocolo sanitário do Flamengo e também da Confederação Brasileira de Futebol e, portanto, poderão atuar, entre os quais aí nomes importantes, jogadores considerados titulares ou que em algum momento foram titulares absolutos, como é o caso do zagueiro Rodrigo Caio, o volante Willian Arão e o meia atacante Everton Ribeiro. Todos esses atletas já treinaram neste sábado normalmente e garantiram a participação. Serão relacionados para a partida e podem até, eventualmente, serem titulares diante do Atlético no Maracanã. A curiosidade é que o Atlético, que é o adversário dessa 13ª rodada do Brasileirão, também será o adversário do Flamengo no sorteio que foi realizado na última quinta-feira na sede da CBF para apontar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece dia 28 na Arena da Baixada e a partida de volta no Maracanã no dia 4 do mês que vem. Flamengo buscando aí a classificação para as quartas de final e uma boa premiação de 3 milhões e 300 para quem obtiver a vaga. E agora é oficial. A diretoria do Flamengo encaminhou uma notificação ao Grupo City, afirmando que está desistindo, encerrando as negociações para o empréstimo de Lincoln pelo período de uma temporada. O jogador que seria encaminhado ao Troyes da França, que é o mais nova a aquisição, mais novo clube adquirido por este conglomerado, esta holding, que é de propriedade do governo dos Emirados Árabes Unidos. Já há algum tempo havia um namoro entre o Grupo City e o próprio Lincoln para que ele pudesse atuar na Europa. O próprio jogador chegou a comunicar a amigos e familiares que estava de mudança. No entanto, houve uma segunda conversa. O Domenech Torrent lá atrás já havia enaltecido a necessidade da manutenção do jogador e mais uma vez ele bateu o pé para que o Flamengo não negociasse. O argumento dele é bastante plausível, porque a torcida, durante bastante tempo, pediu a utilização de Pedro e Gabigol no mesmo time. Gabigol, que está lesionado, jogador que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Pedro, e Lincoln são os dois únicos centroavantes de ofício da equipe que estão à disposição no atual elenco. Outros jogadores podem até atuar na posição, o caso do Pedro Rocha, que já atuou como centroavante, o próprio Arrascaeta chegou a atuar como falso 9, mas não são jogadores propriamente da posição. E como o Domi pretende utilizar Pedro e Gabigol como titulares, na formação do ataque simultânea, aí fica carecendo de uma opção no banco de reservas. E caso o Flamengo abra mão do Lincoln, não há na categoria de base outro jogador com essas características de ser aquele centroavante fixo, aquele jogador que permanece mais tempo na área, incomodando os zagueiros adversários. Então, este argumento plausibilíssimo de Domenech Torrent acabou convencendo o Flamengo e também as boas atuações do jogador sensibilizaram a diretoria de que ele sim pode ser útil, e eu até falei isso diversas vezes, que ele poderia ser útil nessa temporada, até que uma temporada muito conturbada. Teremos aí jogos em sequência, somente explicando, Em 12 dias o Flamengo realizará 5 partidas. Tem esse jogo agora domingo, dia 4, diante do Atlético Paranaense. Logo depois, dia 7, o Flamengo enfrenta o Sport Clube do Recife. E dia 10 tem o clássico com o Vasco da Gama, em São Januário. Dia 13, a partida atrasada da 11ª rodada com o Goiás. E dia 15, 48 horas depois, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino. Então, é necessário que se faça rodízio e que, para isso, o técnico Domenech Torrent, ou quem estiver comandando o Flamengo nesta oportunidade, tenha aí jogadores à disposição no comando de ataque para que se possa continuar efetuando o rodízio. Afinal de contas, isso pode ensejar o desgaste dos atletas. Até por conta desse negócio de desgaste, é muito forte a tendência de que o Willian Arão volte como titular, apesar do período de inatividade durante o isolamento, ele que testou positivo para o novo coronavírus, já que Thiago Maia, que por falta de alternativas teve que ser titular e atuou durante quase todos os jogos, os 90 minutos, apresenta profundo desgaste muscular e risco iminente de lesão, e por isso deve ser poupado deste compromisso. Se uma situação, o martelo foi batido, na outra está longe de acontecer um acordo. A negociação entre Flamengo e os representantes do goleiro Diego Alves para a sua permanência travaram. Tudo porque
foi aumentado o padrão da pedida salarial do jogador, assim como das luvas para assinar um novo contrato. E mais, ele também quer um ano a mais de contrato do que aquele que o Flamengo está proposto a aceitar para a sua manutenção. O contrato de Diego Alves termina no próximo dia 31 de dezembro. Então, urge essa negociação, porque, por exemplo, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, porque já se encontra nos 6 últimos meses de seu atual contrato, embora ele tenha rejeitado 2 propostas vindas da Europa. E pelas apurações que eu fiz, o desejo dele é de permanecer no Flamengo. Mas o que acontece? O jogador sabe que já está no crepúsculo da carreira. Bonita essa expressão, né? E que ele está tensionando a corda, entendeu? Ele está puxando, está esgarçando o máximo possível. Que ele puder levantar, por exemplo, lá para cima o salário, ele está querendo mais que duplicar o salário que ele recebe atualmente. Porque é o momento dele fazer caixa. Se ele não conseguiu ainda, né, fazer, lógico que ele conseguiu, ficou muito tempo na Europa, mas, né, dinheiro nunca é demais. Afinal de contas, a carreira do jogador de futebol é curta. E ele tem família, ele quer dar um pouco mais de segurança. Então, justamente por isso, ele vai esgarçar o máximo que puder essa corda nesse cabo de força. Lógico, quando ele vê que está tensionando ao limite, que a corda pode ceder, que ela pode arrebentar, ele vai também ceder pela sua parte, né? Não vai pagar para ver. Mas tá no direito dele, né? De querer se valorizar e até pensando que está próximo do encerramento da carreira, talvez daqui a 2, 3 temporadas, no máximo, ele esteja pendurando as luvas. E o Flamengo também está no direito dele, afinal de contas, o Diego Alves também tem que entender que o Flamengo está atravessando, assim como todas as outras equipes do futebol brasileiro e até internacional, um período difícil por conta da paralisação do futebol por causa da pandemia de Covid-19. E justamente por isso, talvez, o Flamengo não possa oferecer aquilo que já tinha oferecido para ele antes da paralisação do futebol, quando as partes estavam muito próximas de um acerto. Mas isso tudo vai depender, é claro, de um bom senso por parte do goleiro e também a compreensão por parte do clube de que ele está, neste momento, vendo aquilo que seria melhor para si. Vamos aguardar o desenrolar desses acontecimentos. E você? O que você acha? O Diego Alves está certo em tentar jogar mais pro alto possível os valores desse que pode ser o seu último contrato como jogador de futebol profissional, ou tem que entender que o Flamengo sofreu impactos econômicos por conta da paralisação do futebol e que não pode extrapolar, não pode cometer loucuras? Sobre Lincoln, você concordou com a diretoria do Flamengo que desistiu de negociar o jogador com o Grupo City? E ainda, sobre a chegada desses reforços, ficou mais animado por uma vitória diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão? E Jordi Gris dará conta do recado, o segundo auxiliar? Porque o primeiro foi muito bem, obrigado, 66% de aproveitamento, 2 partidas e terminou invicto. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, aqui no alto da sua tela. Agora também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vai lá, procura o canal, se inscreva para receber o link toda vez que um vídeo novo for postado aqui no YouTube. Se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no crescimento do canal e também a elevar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. E olha, pode ganhar uma camisa novinha em folha. Quando atingirmos 100 membros, um membro será presenteado com um manto sagrado. Mas se você não tiver condição para contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, no seu smartphone, então este é o botão inscreva-se. Se você clicar neste botão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, além de contribuir enormemente para o crescimento do canal, também pode ganhar uma camisa do Mengão. Até porque quando chegarmos a 100 mil inscritos, também um dos inscritos será presenteado com o manto sagrado novinho em folha. E não custa nada. Para ser membro,
É uma pequena quantia, mas para se inscrever, amigo, você não vai gastar um centavo. Então, tá esperando o quê? Participe! Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora! Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!